Adilson João. Adilson João é meu nome. Empreendedor, líder e criador do projeto Mente que Constrói. Perfeito. Eu já volto. Alexandre. Boa noite, caros ouvintes. Eu gosto de me apresentar, eu sou esposo da Carla Ferreira, Alexandre Moreira. Sou mentor, empresário e fundador do Grupo Rei. Fundador do Grupo Rei. Então, a esposa que foi apresentada é a rainha. Com certeza. Muito bem. Então, nós hoje estaremos aqui, sensivelmente, em 1 hora, para podermos falar do tema sobre a nova liderança no mercado angolano. Este é um tema que tem desafiado nos últimos dias líderes, tem desafiado não só líderes enquanto líderes de organizações, de instituições, mas nós próprios enquanto líderes da nossa própria vida também. E isto hoje tem sido com bastante desafio, digo assim, e bastante influência, muito também associado à componente tecnologia que tem estado a imprimir um dinamismo mais intenso no dia a dia e faz com que liderar torna-se uma tarefa desafiadora. Por quê? Porque a geração está a mudar. Hoje, quem está no topo da liderança, contrariamente aos anos idos, já não são mais velhos, vamos assim dizer, acima dos 60. Hoje encontramos juventude, com idade às vezes que duvidamos, 15, 16, mas a liderança está lá. E lideram com muita perspicácia, lideram com muita sabedoria, lideram com muito entusiasmo. E aqui para o Adilson e o Alexandre, liderança nos dias de hoje. É aberto, tá? Vamos conversar, vamos falar, não se sintam do tipo, não é uma entrevista, vamos conversar, vamos trocar aqui as nossas impressões, aquilo que tem sido o vosso dia a dia e tenha recebido neste movimento de liderança hoje em dia. Nos dias de hoje, eu resumiria a liderança com a capacidade de influenciar pessoas para o cumprimento de algum propósito. Parece que muito daquilo que foi a essência da liderança que nós víamos antes se perdeu porque nós tínhamos uma concepção muito diferente do que nós vimos nos dias de hoje. Antes criávamos conceitos, era uma aplicação direta. Olha, tu tens que ser um líder, tu vais ditar regra, tu vais mostrar o caminho, mas na prática não acontecia isso. Era um chefe a criar uma visão sobre um negócio, um projeto e até família, e todo mundo cumpria. E nos dias de hoje esse conceito foi desconstruído porque as lideranças elas passaram a ser participativas. E isso parte do princípio que quando se lidera pessoas, nós devemos ter a capacidade de ouvir e compreender e, acima de tudo, conseguir guiar e orientar essas pessoas. Porque muitas das vezes nós temos uma visão clara, mas se nós não temos a capacidade de transmitir de forma clara essa mesma visão, nós acabamos por corromper aquilo que são os objetivos que nós temos. E nós temos a necessidade de declinar responsabilidades. Nós falhamos na transmissão da visão e depois começamos a culpar os nossos colaboradores. Epa, tu falhaste, tu não tens capacidade de dar resposta, quando na verdade não houve uma transmissão clara daquilo que são os nossos reais objetivos. Então eu resumiria isso: liderança com a capacidade de transmitir uma visão e influenciar pessoas para o cumprimento de um propósito. Alexandre tocou aqui em vários aspectos: capacidade, influência, habilidades, tudo de comunicação, efetivamente. Certo. Adilson, estaria de linha
em concordância? Qual seria aqui a sua perspectiva para a mesma questão? Na verdade, eu concordo totalmente no aquilo que o meu colega acabou de dizer. Hoje, a nova liderança é baseada na visão, na capacidade de inspirar positivamente Sim. os mais jovens. Hoje, liderar não é mandar, é inspirar, é motivar, é compreender a necessidade do equilíbrio entre ser e o ter, entre a capacidade e o saber. Porque, como jovens empreendedores, não é, no mercado atual, hoje, se a gente não conseguir inspirar, ou em vez de inspirar, impor, não conseguimos liderar. Porque hoje tem muita gente, e falando, estava aqui o meu colega a falar sobre chefia, que entenderam que liderar é impor, é colocar medos. Não, líderes inspiram, líderes partilham, líderes ouvem. Tá sabendo? Então, e líderes também motivam. Então, a nova liderança é baseada na visão, na motivação, na compreensão, no ouvir. Tá sabendo? É completamente diferente da liderança antiga. E os líderes que não inspiram? Porque assim, nós estamos numa fase quase que de transição de gerações, né? E então o Adilson disse que hoje não é mandar, mas a geração quase que mandou sempre. A anterior, tá? A geração anterior quase que foi mesmo este o conceito: mandar. Faz o que eu digo e não o que eu faço. Eles eram os chefes. Era mandar mesmo. Mandar, sim. Hoje o conceito começa a ser o exemplo. Certo. Ou seja, eu lidero com o que eu faço, não apenas com o que eu digo. Aqui, como é que podemos trazer... O que é que, na verdade, foi necessário para a mudança deste paradigma do fazer o que eu digo e não o que eu faço, para o passar a fazer o que eu faço? Ou seja, inspira-te naquilo que eu faço. Sim. Eu vou fazer algumas menções da Bíblia, não é? Tudo à vontade. Porque deixa ser usado, como dizem. Há princípios que nós vamos ver e é muito bíblico, né? A Bíblia diz que o homem ele deve amar a mulher e a mulher deve obedecer. Porque o homem, por natureza, ele tem essa capacidade de obedecer. O homem é obediente, tanto é que os homens é que vão para a tropa. Há um comandante que ordena para tu vais na frente da batalha, independentemente se vai morrer ou não, ele vai cumprir aquilo. E até um tempo atrás vivia-se essa realidade. Havia um chefe que falava: para o caminho é esse, todo mundo vai por aqui. E como o homem, de forma nata, tem isso dentro de si, ele obedecia. Ele pode não ter uma visão clara de onde estão a ir, mas o cabeça diz que o caminho é aqui, vamos todos seguir. Nos dias de hoje, muito disso se perdeu pela questão do próprio conhecimento, a informação que fomos tendo. E foi desconstruindo muita coisa. Antes tu tinhas um líder que ele era o dono do conhecimento, ele que tinha a visão, ele que tinha a capacidade financeira e ele determinava. Hoje não, hoje nós temos pessoas que têm também conhecimento, entendem um pouco sobre liderança, de como é que elas também querem ser lideradas, pessoas que também têm aspirações. E tudo isso vai matando aquele princípio inicial de que tu chegas para a empresa e determinas, vamos todos por aqui. De repente aparece alguém que lê um pouco mais, eu não vou por aqui, eu não quero morrer, minha visão é diferente. E se as pessoas não conseguirem se adaptar a esse novo paradigma, vão ter empresas, negócios, até famílias corrompidas e que vão acabar na destruição. Porque hoje a liderança passa pela capacidade de ouvir, de ter esse feedback direto. E quando tu chegas a uma época que aquilo funcionou até certo ponto, mas nos dias atuais não funcionam porque nós estamos até com gerações diferentes. Uma geração que lê muito, ouve muito, consulta muito e acaba por, de alguma forma, obedecer menos.
E se tu chegas imposto, acabas por criar uma frustração aos teus colaboradores, e o que vai criar uma estagnação direta naquilo que é o teu empreendimento. Outrora não funcionava, mas para os dias de hoje é uma frustração até para quem lidera esse tipo de filosofia. Bem, adeus. Vamos conversar. Vocês não precisam estar a falar. Na verdade, eu compreendo isso, como também, né, posso aqui alegar que faz parte um pouquinho daquilo que é o nosso percurso histórico, não é? Baseado nos fatores militares que o país viveu durante muitos longos anos. E o poder foi dado a mão errada, eu posso afirmar aqui. Porque nós tivemos mais chefe do que líderes, eu acabei de dizer, porque há pessoas que não têm capacidade de entender o que é liderar, o que é chefiar. E quando estamos aqui a falar no manual de mentalidade de alta performance, tem um tema que nós falamos de comportamentos emocionais. E é importante que nós entendamos quais são as nossas crenças. E eu acho que a juventude atual, ela entende quais são verdadeiramente as nossas crenças. E quando falamos das nossas crenças, nós dividimos isso em 3 partes. Reconhecemos primeiramente a nossa identidade, o ser, a capacidade, o ter, o merecimento, eu mereço. Então, quando você entende quem realmente você é, o que é que você tem e o que é que você merece, então você começa a se comportar de maneira diferente. E o meu colega também vai dizer que então hoje, né, nos dias atuais, há muita gente que não obedece. Não é não obedecer, ele compreendeu. Por isso é que muitas vezes somos chamados de arrogantes, são arrogantes. Não, eu só me posicionei, estou posicionado no que creio, porque eu sei que isso é o certo e isso é o errado. Com base naquilo que estamos aqui, que o líder está a dizer, o chefe está a dizer, eu sou obrigado a concordar ou não concordar. Então, relativamente a esse meu posicionamento, eu entendo que não, eu posso aceitar. E nós sabemos a nossa realidade. Muitas vezes, quando você não vai ceder o que o chefe está a dizer, você vai para a rua. Agora, você tem que escolher. Você prefere manter naquilo que você se posicionou e ir para a rua? Ou você obedece para manter o emprego? Mas o ponto está justamente nisso. Exato. A nova liderança. Que você vai, em muitos aspectos, em discordância com a filosofia do ambiente ou das pessoas a quem você se propôs a liderar. Ou seja, você não tem como impor a tua liderança. Se as pessoas não se identificarem contigo, se as pessoas não se inspirarem na visão, na orientação, então, e aí começa a frustração. A frustração é tanto para o liderado ou para o líder que não compreendeu que precisa também ter um mindset diferente para poder então se adaptar. Mas tem aqui um tema. Os desafios hoje com a liderança, e chamamos aqui a nova liderança, começa muito por conta do contexto social. Nós estamos hoje em um contexto em que jovens que vão assumindo, muitos nasceram em famílias monoparentais, crises emocionais, problemas de identidade, mas são esses hoje que compõem grande parte das organizações, com essas lacunas, que não gostam de universidades, preferem se calhar mais componentes tecnológicas, aprendem com a internet. Essas são as pessoas que estão hoje a liderar. Como é que a liderar e a serem liderados? Sim. Menos profissionais, genéricos, mais específicos. Você vai ver pessoas que não dominam tudo, mas gostam de uma parte muito específica, e você se calhar vai ter que ter uma cadeia enorme de elementos dentro de uma organização para poderem desempenhar uma tarefa que antigamente um indivíduo dava resposta. Então, todas essas situações desafiam ainda mais o líder. Com certeza. E nos dias de hoje, liderar tem realmente esse desafio. Eu acredito que a partir do momento em que tu decides, eu vou criar um grupo, eu vou liderar um time, tu tens que estar predisposto
a passar por essas situações. Quem é que eu vou liderar? Pessoas com origens diferentes, ideias diferentes, e isso vai condicionar até certo ponto a tua liderança. A tua capacidade de se posicionar, de se impor, de influenciar e até de criar, dar exemplo, né, de forma prática, vai determinar muito o sucesso disso. Mas também é necessário que nós consigamos nos adaptar à nova realidade. Hoje a realidade é essa, com essas limitações todas. Pessoas que se especificaram muito é uma única coisa, porque assim entenderam que eu não preciso ser bom em tudo, eu se for só bom em informática, consigo resolver a minha vida. Então, a partir do momento em que tu vais liderar um time, tu tens que ter metas claras. O que é que eu vou fazer? Qual é o meu objetivo? Quem é que eu preciso? Porque muitas dessas frustrações podem ser evitadas até no momento da contratação. Hoje, se tu não tens a capacidade de selecionar a dedo quem tu vais trazer para o teu time, tu corres o risco de futuramente lidar com esses problemas. Por isso é que a entrevista é extremamente importante. Hoje em dia nós contratamos até muito por indicação. Para alguém me indicou, fulano é bom em informática, vem, vou trabalhar. Ele é bom em informática, mas ele é péssimo em caráter. Eu digo sempre, nós falamos sempre no Grupo Rei, nós contratamos caráter e treinamos capacidade. Porque é mais fácil tu pegares alguém que tem princípios e moldar a sua técnica, a sua prática numa determinada matéria, do que tu moldares todo o princípio que ele carrega, todo o caráter, toda a educação que ele traz de berço. Então, é importante que nós sejamos seletivos nesse aspecto. Mas isso também não dá 100% de garantia que as frustrações não virão. Mas é o equilíbrio, é aí onde os líderes vão se diferenciando. A capacidade de filtrar até que ponto esse meu liderado que tem também aspirações, tem desejos, ambições, eu consigo usar o que ele tem dentro de si para lhe moldar aquilo que são os nossos objetivos. Porque nós líderes muitas das vezes também somos impacientes. Nós vemos, eu quero que tu faças isso, mas tu fazes resistência, então tu não serves para estar no time. Mas tu podes pegar aquilo que ele tem de ambições para dentro do teu grupo e moldar aquilo para a tua visão. Transmitir isso, para aquilo que tu tens. Eu acredito que esse se calhar não seja o melhor caminho, mas se nós adaptarmos, cortarmos isso e moldarmos isso, tu também vais ganhar isso, porque é a capacidade de passar de forma clara a visão. Há um aspecto que o Alexandre tocou. Liderar, então, também é desenvolver as habilidades que o liderado tem. Naturalmente. É ativar essa capacidade também de liderança dentro dele. Todos nós temos essa capacidade, uns mais ativas, outros não. Mas, então, o papel do líder será o quê? Desenvolver competência, desenvolver habilidades pessoais, fazer... O que é que eu vou fazer enquanto líder? O novo líder hoje é ensinar inteligência artificial. O que é que... Porque é muito desafiante hoje, tanto por líder como por liderado. O liderado às vezes acaba não percebendo o que é que o líder espera dele. E o líder também quer que o liderado desenvolva criatividade e não dependa muito do líder. Naturalmente. Como é que isso essa contrariedade de expectativas? A minha expectativa é que eu tenha no time pessoas criativas. E o liderado espera do líder que lhe indique coisas, que ele faça. Não, e ele vai dizer assim: não, mas eu contratei para você me trazer soluções. Entende? Então, como é que isso funciona? Vossas experiências. Eu, particularmente, e recentemente passei por isso, dispensei alguém no meu time que contratei a princípio que era para ser uma mão na roda, alguém que fizesse parte daquilo que eu fazia para diminuir um pouco a minha carga de trabalho. Mas, no entretanto, era uma pessoa que dependia excessivamente de mim. Ela tinha a competência, mas precisava que alguém lhe orientasse taxativamente o que fazer, o que não servia. Será? Sim, porque inicialmente o que é que se passava? Eu precisava de alguém que pensasse por si.
Alguém que tivesse capacidade de olhar para aquele ambiente com a informação que já colheu de mim e saber, epá, eu vou observar como é que o meu líder faz, como é que ele toma decisão nessas situações e começar a agir por si só. Quanto tempo leva esta componente de observar e compreender o seu mindset? Para que ele se alinhe e não lhe defraude? Porque também tem, e falou da paciência há pouco tempo. Eu vejo isso. À vontade. Então, o tema é justamente esse. Certo. Eu entro hoje no time. A expectativa do líder para o liderado é muito alta. Mas eu entro com receio, eu não lhe quero defraudar, eu não lhe quero decepcionar efetivamente, então eu ainda estou encolhido. Mas não é a expectativa do líder, já quer alguém que entre, desarrume, faça, entende? Como é que fica? Mas esse é o comportamento de qualquer um que chega a primeira vez. Tipo, quando nós entramos aqui também estávamos assim, a ganhar. Faz parte. E falou há pouco tempo de um ponto muito importante sobre famílias. E eu gostaria de parar aqui nesse aspecto. Por quê? Porque certa parte daquilo que são os nossos comportamentos a nível da organização vem através mesmo da família. E quando falamos em Angola sobre famílias, existem vários tipos de família, não é? Principalmente aqui na nossa banda, famílias alargadas, famílias pequenas, famílias grandes, pai que tem 25 filhos, prontos. E é um aspecto muito importante e temos que chamar a atenção aqui sobre famílias tóxicas. Há filhos que crescem debaixo da toxicidade, eles não são permitidos a falar dentro da família, eles não desenvolvem dentro da família. E todos dois, e quando falamos de liderança, essas pessoas mais tarde vão liderar uma mulher, vão liderar uma casa, vão ser mãe, vão ser pais, vão liderar uma empresa. Como é que é? Se ele viveu debaixo de uma toxicidade, oprimido, ele sempre foi humilhado, ele também vai querer humilhar o filho dele, vai querer humilhar a filha dele. Por isso é que um cantor angolano, NJ, disse que quando os pais são fracos, tornam fracos os filhos fortes. Quando os líderes são fracos, tornam fracos os liderados fortes. Porque tudo depende da nossa liderança. E qualquer líder inspira, seja pela positiva, seja pela negativa, ele inspira. Um pai que bate vai ter filhos que batem. A inspiração ela tem dois caminhos. Naturalmente. Inspiração positiva e inspiração negativa. Esse é um ponto que eu, por acaso, queria trazer. Porque, por mais que haja o exemplo... Quem inspira a preguiça, por exemplo? A preguiça? É a falta de leitura. Não, dentro da organização, imagina, dentro da organização e surge muito, às vezes, comentários de que o time é preguiçoso, o time não engaja, o time não busca, o time não alcança resultados. Aqui vem essa componente, esta inclinação da inspiração. Olha, deixa só. Será que tudo é do líder? É apontado por líder? Ou também há aqui elementos da própria equipa? Será que o líder, claro, acaba sendo em uma primeira instância, é o responsável, tá? Dos fracassos e dos sucessos? Tem que ter um responsável. Mas vamos olhar aqui para toda essa componente. Na verdade, o livro de atitude diz que quando acontece algo na nossa vida, seja ela boa ou má, 90% da culpa é nossa. Agora, quem está a liderar, se na empresa dele, do negócio dele, são preguiçosos, ele é o culpado. 99% é culpa desse líder. Não tem como falhar. Se tem lá um preguiçoso ou uma preguiçosa, isso tem sempre. Mas a questão é o líder, como é que ele lidera. Porque a líder, eu, por exemplo, já tive uma chefe, não sei se ela está a me ouvir, desculpa. Não sei. E ele, também não sei. Se ela estiver a me ouvir, muito, nem sinceramente, desculpa, líder. Mas também não mencionei nome. Ela ia lá para o nosso setor de serviço e ficava no computador, ficava no Facebook. E sabias que 99% dos líderes que são preguiçosos, eles não gostam de pessoas que trabalham? Eles não gostam de boas ideias, eles não gostam da produtividade. Não, eles não gostam de alguém que fala alguma coisa melhor do que ela que pensou ou vai falar.
Porque ela, É um líder que ela se combate o talento que tem. ela se sente ameaçada. Estás a ver? Então, se há preguiça no trabalho, o líder é preguiçoso. Eu, em tempos, fui lá para o meu escritório é lá. Na verdade, eu tenho um escritório que poucas vezes vou lá, só vou lá em segundas-feiras. E fui lá na segunda-feira, encontrei uma bagunça, papéis ali. Onde disse o meu rapaz, olha, se eu voltar aqui às 14 horas encontrar assim, vocês todos vão para a rua. Vão, porque quando eu estou aqui, não costuma estar assim. Mas ele não sabia que naquela quinta-feira eu podia ir lá. Então está querendo dizer que se eu não ir lá todas as semanas, se eu não passar lá uma vez ou outra, aqueles rapazes não vão trabalhar. E acho que agora vamos trazer um outro ponto, que é a mesma questão do exemplo e a liderança. A liderança, ela não deve ser dependente da presença. Tu tens que ter, claro, né? Tem a filosofia interna da própria empresa. Mas a minha empresa, ela deve funcionar com ou sem a minha presença. E isso parte do princípio da visão clara que é deixada. Eu particularmente, eu parto de um princípio, treinar pessoas. Tens um grupo grande, tens um time grande, tu não tens capacidade de treinar todos ou influenciar todos, mas tu tens que separar e aprender a declinar responsabilidade, descentralizar certas coisas. Se eu lidero 50 pessoas, não vou dar conta das 50 pessoas, se calhar consigo treinar 5 pessoas e cada uma delas vai se ocupar de treinar 4 ou 5 ou 10 pessoas. Porque é mais fácil eu trabalhar com 5 pessoas e incutir aquilo que são os meus princípios, aquilo que eu quero, a minha visão, e fazer com que elas sejam as pessoas que vão monitorar o resto do time, do que eu ter que assumir a responsabilidade de monitorar até a senhora que faz a limpeza. Nossas colegas são auxiliares de limpeza. Por isso é que liderar é delegar. Naturalmente, mas, por exemplo, trazes um ponto aqui. Se eu estou lá e a coisa acontece, eu saio, a coisa para, há um erro aí, alguma coisa está a falhar nessa máquina. E às vezes é uma pequena engrenagem que faz a máquina deixar de funcionar. E um ponto que se trouxe aqui é a questão do exemplo. O exemplo ele tem duplo efeito. Eu, por exemplo, eu tive uma chefe que também não era das pessoas mais produtivas. Mas em contrapartida, eu lhe responsabilizo por metade da capacidade que eu adquiri. Por quê? Porque ela delegava excessivamente. Tudo que era trabalho, tudo que era orientação, fulano faz isso, fulano faz isso. Aquilo transcendia até aquilo que era a minha responsabilidade. Mas me deu uma gama de conhecimento que hoje eu domino diferentes áreas daquilo que é o meu setor. Então, quando nós estamos diante dessa situação, e é o que eu digo, quando nós somos líderes, mais do que saber ou fazer, é mesmo a capacidade de você transmitir aquilo que está em ti. A capacidade de orientar, de mostrar como é que a coisa deve funcionar na prática. Porque senão o que acontece é o mesmo que acontece nos relacionamentos. Tu tens uma mulher e vivem os dois em casa. E de repente a energia é pré-paga e tu estás a deduzir que ela vai pagar a energia porque já faltava pouco para terminar. E ela também, não, se calhar ele também ouviu o barulho aí do pré-pago, ele vai pagar. No final do dia chega os dois em casa, a energia não está paga. Por quê? Porque faltou simplesmente um aspecto, comunicação. E às vezes é isso que falha. Nós temos boas intenções, nós sabemos fazer, nós podemos fazer, mas não comunicamos. Mas tem aqui outro aspecto também. É bem verdade que tudo isso, mas o assumir dentro da equipa. Se diz que o líder é aquele que incomoda-se e toma responsabilidade. Naturalmente. Tá? Ele olha para uma situação, indignou-se com a situação e quer resolver a situação. Da pior ou da melhor forma, mas gerou alguma indignação e levantou-se para, então, solucionar. Sim, comunicação é importante. Passa a visão. Como é que você quer resolver? Como é que você quer evitar que as coisas funcionem? A tal clareza que se fala hoje muita e que ninguém vê. No final do dia todo mundo está... Estamos a ver os furtos. Faz parte. Mas bom, mas essa é uma parte só da conversa. Nós vamos voltar. Vamos fazer um intervalo.
para ouvirmos aqui uma música e voltamos já para uma segunda parte deste Radar Mindset e hoje a falarmos sobre a nova liderança na sociedade. Eu tenho aqui no estúdio o Adilson e o Alexandre que estão a ajudar a trazer então este conceito a todos os ouvintes. Fica aí do outro lado. Você, caso queira interagir conosco, eu já volto para dar o terminal para podermos então interagir também com a audiência. Fique bem, eu já volto. E estava animada, né? Antes do intervalo. Acho que vai estar muito mais ainda nesta segunda parte. Vamos falar um pouco sobre aqui a componente cultura, que tem sido um outro elemento muito falado a nível da nova liderança. O que é que se quer desenvolver nas organizações? O que é que se quer deixar? E aqui o Adilson falava que quando está a casa fica arrumada e quando não está encontra alguma bagunça. Isto fala muito sobre cultura também. No final do dia, o que é que se quer transmitir como cultura e o que é isso de cultura? Que hoje os líderes são quase que obrigados a estabelecer dentro de uma instituição. Posso, né? Posso. Na verdade, quando falamos de cultura, é que na antiga liderança não havia respeito a nível das organizações. Hoje, sou líder, tenho uma cultura organizacional da minha empresa. As pessoas têm que falar a mesma língua. Que já na primeira parte, o meu colega mencionou que ele é guiado muito pela Bíblia. Na verdade, tem uma história na Bíblia que é muito importante. Diz que existia um povo, eles falavam a mesma língua. Então, tudo que eles tentavam fazer dava certo, porque eles estavam sempre... E quando falamos de cultura na organização, é importante. Numa casa tem que haver uma cultura organizacional. Os filhos têm que falar conforme o pai fala. Se o pai tem que sentar aqui, o pai senta aqui, os filhos sentam aí. Um certo tio me disse às vezes: "Epa, vocês também têm que sair da casa dos vossos pais, por quê? Você quer comer no prato do teu pai?" Não há cultura organizacional. Essa é a falta da cultura a nível das organizações. Tem um líder, mas o colega também está a implementar a ordem dele, não quer seguir o padrão, não quer seguir o guião, não quer seguir a cultura da empresa. Então, hoje a nova liderança é pautada pela cultura organizacional. Nós temos que falar a mesma língua, nós temos que funcionar de acordo com aquilo que é a linguagem do líder. Assim como é no MPLA. Não, tem nada a ver. Tem nada a ver. Vamos lá, vamos buscar. Por favor, Alexandre. Na verdade, eu partilho muito, né, da opinião da Adilson. Cultura é identidade, aquilo que tu trazes para a tua empresa como essência. É aquilo que vai ficar lá definido, independentemente de quem vai estar a dirigir a empresa, né? Hoje nós estamos a formar empresas que é para deixar legados, para que outras pessoas possam assumir. Já não temos aquela natureza para eu vou gerir a minha empresa até morrer, depois da empresa vai abaixo. Estamos a treinar. E a cultura é aquilo que você instala, identidade. É aquilo que quando olham para ti falam: "Epa, esse é mesmo filho do Lourenço. Já não vive com o pai, mas parece que está enraizado aquilo que ele treinou." Por quê? São princípios. Nessa empresa, por exemplo, quando nós entramos, antes de começar qualquer atividade, primeiro organizamos todo o expediente, deixamos tudo preparado para começar a atividade. Se vamos receber alguém utente, é importante que o procedimento seja ele ser atendido pela secretária e ela vai fazer já um pré-requisito e de tudo que ele precisa, até passar para a área técnica que vai tratar já um filtro do que vai ser atendido. É importante para nós que nós defendamos os princípios A, B ou C, que para nós a referência seja A ou B, C. Então tu crias uma equipe coesa e aquela cultura ela é transmissível, ela vai além do time que está lá.
Então, e há empresas até que já têm a prática de colocar lá, imprimir cartaz e colar para essa é a nossa cultura, é a nossa identidade, e fica lá para todos que passarem por lá saberem, nesta empresa, nesta organização, eu devo me comportar assim. Pois, mas aqui está o tema. Eu posso até escrever, mas será que isso define a cultura? Isso gera o hábito para que então as pessoas adotem e consigam caminhar? Ou porque a liderança hoje é desafiada no sentido de que e dizia, com ou sem a minha presença, o engajamento prevalece. Naturalmente. O ritmo de entrega, de produtividade, está lá. Quase não se sente o líder, a presença ou a ausência do líder. O líder estando ou não, a equipa produz. A equipa trabalha. A entrega é com o mesmo nível. E aqui começa outro desafio, justamente por conta desta componente, a inteligência artificial. Porque é uma ferramenta que não vai reclamar, que vai performar no mais alto nível e não vai defraudar a entrega. E então, começa aqui o dilema, como conviver com a questão da humanização, por um lado, somos homens, ao substituir, claro, você gera outro impacto, pessoal que vai ao desemprego, pessoal que com menos rendimento, cria impacto na sociedade, mas a organização tem outra componente. Se eu não produzir e não for produtivo, eu corro o risco de não continuar. Esse realmente é um dilema que nós vamos... Como é que vocês lidariam com essa questão? Todo empreendedor, empresário tem perspectivas para o seu negócio e uma delas é rentabilizar o próprio negócio. E ontem ainda vi um comunicado da Meta que falava e está a cogitar a possibilidade de despedir 8.000 pessoas para substituir por inteligência artificial. E nós devemos perceber que esse é o rumo natural. Isso vai acontecer a qualquer altura. Ontem ainda brincava com alguém. Hoje nós não temos jovens pedreiros, eletricistas, carpinteiros. Parece que era uma profissão vergonhosa, né? Os jovens hoje se furtaram disso porque todo mundo agora quer estar no escritório e fazer aquele trabalho que supostamente é mais intelectual. Mas daqui a mais um tempo, esses vão ser as mãos de obras valorizadas. Porque a inteligência artificial não vai conseguir substituir um carpinteiro, um eletricista, um pedreiro. E com isso o que eu quero dizer? É que por mais que nós tenhamos essa realidade, nós ainda vamos precisar de pessoas. Mas quais pessoas? Porque a inteligência, ela obedece a um comando. E quem vai se destacar futuramente são as pessoas que entenderam que esse é o novo natural e já estão a se preparar para a nova realidade. Então vamos ter realmente muita gente aí no desemprego, muita gente a ser substituída, mas em contrapartida também teremos muita gente a ser contratadas, que são aquelas pessoas que vão simplificar o esforço físico e vão conseguir encontrar atalhos por meio da inteligência artificial para agregar valor a essas organizações. Agora, é quase que inevitável nós tentar impedir que as pessoas vão ser substituídas em algum momento. Isso é um ciclo natural. Mas as pessoas devem também se adaptar à nova realidade. Eu gosto muito de dizer, desculpa só. Aí estaremos a continuarmos a ser líderes, porque é uma máxima que diz, nós lideramos pessoas. Naturalmente. E gerenciamos processos. Certo. A partir do momento que já não tem pessoas para liderar, eu continuo líder. Vamos nos tornar líderes de processo. Não, mas eu acredito que as máquinas ainda não vão conseguir substituir por absoluto. Não, mas aqui, e entrando assim no tema, a nova liderança.
tá? A nova liderança. Eu não tenho quem liderar. Não tenho quem inspirar. É importante pararmos aqui. Sim. Eu estou a ouvir aqui os colegas. Quem eu vou liderar efetivamente? Todos nós somos líderes e tem sempre alguém para liderar. Não, eu também. E é importante pararmos aqui, não é? O Alexandre falou da substituição, ser um processo natural. Ok, a partir do momento que então é processo natural, eu também passo naturalmente a deixar de ser líder. É importante, Alexandre, desculpa só. Traga, vamos a inteligência esclarecer artificial. aqui essa questão. É um ponto muito importante, não é? Na verdade, estamos mesmo já na era da inteligência artificial de gênero e não podemos negar. Mas isso não torna uma ameaça. A mão de obra nunca vai falhar aqui no nosso país, principalmente no nosso país. Nós temos boa terra. Nós temos que começar a entendermos um pouco, né? A nível também da inteligência artificial. Porque hoje os jovens se sentem ameaçados, olha, está a ver a inteligência artificial, agora as máquinas que vão trabalhar. Não sei. A mão de obra sempre vai existir aqui no nosso país, vai existir no mundo, não falha. Mas é importante nós nos preocuparmos sim com a chegada da inteligência artificial de gênero, porque hoje o que vai diferenciar de quem era para quem é o que ele mesmo sabe fazer na prática. Porque as máquinas já estão a fazer. Estão mesmo já a fazer, estão a fazer. Mas há coisas que a máquina ainda não consegue fazer. Sim. Então eu acho que vamos ter mesmo sempre 2 ou 1 aqui na rádio, só para levantar o som. Sim. Só para montar uma luz. Não, mas esse é o ponto, por exemplo. Né? Vamos ter 2 ou 3, mas os times vão reduzir consideravelmente. Imagina que hoje já temos mesas de sons de eletrônicas, em que tu programas para a frequência essa, programa esse, quer dizer, o interlocutor, ele próprio programa para um podcast, é aqui apertando 1 e ele todo faz ajuste. Para a transmissão de um conteúdo, é apertando 2 e faz o conteúdo. Isso reduz o número de pessoas, mas em contrapartida, o que eu defendo é que nós devemos nos adaptar e entender que isso é um facto natural. Nós não vamos conseguir mudar essa realidade. Certo. E nós vamos caminhar para lá com maior lentidão ou de forma mais apressada, nós vamos caminhar para lá. E temos é que nos preparar para esta realidade. Até que ponto eu, que sou, por exemplo, um mestre de som, consigo tirar proveito da inteligência artificial para agregar naquele indivíduo que tem uma rádio, que ele com simples comando não conseguirá ter o mesmo resultado que eu, a proporcionar aquele comando, ele teria. Então, enquanto não estivermos abertos para essa realidade e aprendermos mecanismos para conseguir sobrepor essas dificuldades, nós vamos estar realmente vulneráveis a isso e pessoas, infelizmente, vão ser substituídas. Quem não se atualizar vai ser substituído. É bom. Agora, a questão é... atualizar. Naturalmente. Agora, a questão é se essas pessoas que estão a liderar vão continuar a ser líderes, né? Eu acredito que sim, né? Que fossem líderes familiares. De alguma forma... Eu sou líder da minha mulher, do meu filho. Sim, a liderança não morre. Não, mas vem aqui a componente tomada de decisão. Tá? O líder toma a decisão. E num contexto em que você precisa produzir, você precisa ampliar, expandir 2 caminhos. Eu vou e formo equipas, mas aí falou da questão da paciência. Naturalmente. Tenho que ter a paciência. E já que tocou na Bíblia, foram 3 anos, né? Jesus a discipular. A inteligência artificial não. Sim, infelizmente. Tá? Eu não estou a defender aqui, mas eu estou a trazer o desafio do líder hoje. Naturalmente. Então, o líder tem que se posicionar perante esta dualidade. Como conviver com essa realidade de hoje. E se for um líder com problemas psicoemocionais, porque desenvolveu
algumas características de feridas emocionais, rejeição, abandono, traição. Imagina que ele tenha experiências desta natureza. E conforme o Edison disse, já não gosta de falar, foi reprimido a se comunicar. Não gosta que lhe batam a porta, por isso que também aqui a componente de liderar com porta fechada e liderar com porta aberta, isso comunica muito, né? O perfil do líder, a cultura dentro da instituição. Porque que existem instituições, o Open Space, por exemplo, é uma característica de liderança no final do dia. O que é que se quer comunicar com o Open Space? Porque que a cultura anterior era de gabinete, porta fechada, e hoje você não. Como é que se vai ou vamos nos adaptar a toda esta nova componente? Naturalmente, eu por acaso também defendo essa questão do Open Space, porque passa logo a imagem da acessibilidade. Hoje nós queremos estar mais perto do nosso time. Nós queremos estar mais perto dos nossos colaboradores. E quanto menos barreira, porque às vezes é uma barreira psicológica. O facto dele ver aí uma porta, pronto, já o chefe, o líder é inacessível e ele está reprimido. Então essa estrutura é mesmo para comunicar isso. Estamos abertos, vamos partilhar. Independentemente disso, há um líder. Alguém que tenha a visão clara, a visão macro da coisa. Mas estamos abertos para encontrar mecanismos para a coisa funcionar, para guiarmos. Porque eu posso projetar algo para a minha organização. A meta é em 2 meses faturar 5 milhões de kwanzas. Mas eu tenho a visão, tenho até o produto, mas o meu colaborador, se calhar, tem uma percepção diferente de como nós conseguimos alcançar esse objetivo em menos tempo. E quando não há essa abertura, não é que a meta não deixa de atingir, vamos voltar àquilo que falávamos antes, que haviam chefes e ainda assim funcionava. Mas também não funcionava para todas as empresas. Aqueles chefes com maior conhecimento, as empresas funcionam até hoje, mas aqueles que eram chefes naquela altura e não tinham tanto conhecimento, as empresas foram abaixo. Quando há essa comunicação clara, essa abertura, tu consegues atingir até os teus objetivos de forma mais prática e o teu colaborador começa a se sentir parte do time. E aí a cultura tem muito peso, porque ele começa a ver, epa, nós atingimos essa meta, mas também teve o meu dedo, teve a minha intenção aí, teve o meu trabalho nisso. E para atingir metas maiores, ele está maior motivado para abraçar a causa, porque ele sente que eu tenho voz nessa organização, independentemente de ter um líder, eu tenho uma opinião. E quando nós líderes não percebemos isso, nós acabamos por criar times fracassados. E hoje nós temos muito disso, colaboradores que simplesmente cumprem o que lhe é orientado. Ele não é que ele não consiga ser mais produtivo, mas ele foi castrado de alguma forma, que se a orientação é tira o bidão do ponto A e coloca no B, e ele sabe que poderia colocar no C, ele vai colocar só no B porque é o que me foi orientado. Então, quando nós líderes não temos a capacidade de gerar essa abertura aos nossos colaboradores, nós fracassamos. Mas, eu digo sempre, líder é o indivíduo que tem a capacidade de tomar decisões independentemente das emoções, mas ele deve ser humano. E aí que entra o fator humanização. É você olhar também para o indivíduo. O indivíduo que cumpriu uma orientação ou até falhou com uma orientação, ele falhou com base no conhecimento que ele tem. Hoje nós deixamos de responsabilizar os nossos colaboradores de alguma forma, porque nós entendemos que as decisões que eles tomam no local de trabalho é fruto da informação que ele tem, do conhecimento que ele tem. E como é que eu consigo alterar isso? Primeiro é que se ele falhou, a responsabilidade é minha como líder. Agora, o que eu vou fazer é lhe munir dessas informações e lhe capacitar para futuramente ele tomar melhores decisões. Então, é importante que o líder assuma a responsabilidade. Se a empresa vai bem, ele deve assumir a responsabilidade. Se vai mal, a responsabilidade é dele.
No final do dia a diferença está o que você faz com isso, com essa responsabilidade que você assumiu. Você vai transmitir ao teu pessoal, declinar a responsabilidade, ou você vai assumir e falar, epá, nós falhamos aqui, ou eu falhei aqui, mas o caminho é esse, e vamos todos olhar para aqui e procurar bater essas metas. E é a grande capacidade dos líderes, né? Para os dias atuais, os líderes eles devem ter essa capacidade. Comunicação. No final do dia. No final do dia, comunicação. Adilson. Eu estava aqui a ouvir o meu colega e me lembrei de algo. Na verdade, quando falamos sobre riqueza, existem 3 tipos de riquezas. Riquezas materiais, riquezas financeiras, riquezas humanas. E a riqueza mais importante é a riqueza humana, são as pessoas. O meu pastor costuma dizer que as pessoas são o diamante precioso de Jesus Cristo. Quando nós compreendemos como líderes que as pessoas são o nosso diamante, então nós começamos a tratar as pessoas de forma especial, de forma importante. A nova liderança, ela pauta pela comunicação, pela empatia. Ele começa a compreender que para estar aí, as pessoas são importantes. E eu tinha um antigo chefe, ele diz que todos os dias quando eu chego, lembre-se, eu demoro para entrar aqui na sala. Eu perguntava, mas por que, chefe? Eu fico 30 minutos a falar com insegurança. Mas a falar sobre o quê? Compro bombom com jujuba, sento ali e fico a conversar com ele. Porque eles são as pessoas mais importantes da instituição. Uau, eu gosto bem dessa cena. Por quê? Porque se nós não começarmos a compreender que as pessoas fazem parte daquilo que é o grande projeto da construção dos seres, nós começamos a tratar as coisas, as pessoas por coisas, e nós temos que entender um ponto muito importante. Os bens materiais, os cargos, todas essas cenas são temporais. Eles vêm e eles vão, mas as pessoas são permanentes, podem ser permanentes nas nossas vidas. E logo vem um pensamento. Vem-me um pensamento na cabeça e eu fico assim a refletir. Se não fosse lá o segurança a guardar as coisas, quem guardaria? Não roubariam todas as máquinas da empresa? Se não fosse o técnico que essas horas está aí a editar o som, que som nós teríamos? Um som mal feito. Então, essas pessoas são sim muito importantes. E liderar é entendermos que é lidar com as pessoas, é compreendermos que cada um de nós é importante na instituição, é importante na organização. É importante realçar aqui um tema. A nova liderança e toda essa componente, ela não exclui as pessoas, tá? Ela não exclui, ela não diz que as pessoas não são fundamentais. Aqui estamos a olhar no aspecto, primeiro, a racionalização de recursos, aumento de capacidade produtiva e, consequentemente, aumento da renda. Se for acionista de uma empresa, vai exigir mais rendimento, mais dividendos no final do exercício. E se o gestor vai lhe dizer, não, eu vou lhe pagar poucos dividendos, porque estou com uma carga operária pesada. Eu estou a operar com 3 turnos, ao passo que, se os acionistas aprovarem uma deliberação que aumenta o investimento em tecnologia, eu consigo tirar uma fatia daquilo que é encargo com o pessoal e lhe dou. Pronto. Está a entender? Então, é preciso compreendermos aqui o movimento que se está a gerar com toda esta componente tecnológica. Não é que as pessoas não se importam ou não sejam importantes. Aqui estamos a buscar como rentabilizar melhor e, se calhar, para gerar novos investimentos que vão beneficiar mais pessoas. Nem que forem 2 ou 3, são sempre mais pessoas. É ter a capacidade de gerar cada vez mais para expandir. O que é preferível? Estar estagnado porque tem pessoas. Toda árvore que não dá fruto corta-se. Pois, então, mas aí está. Mas tem essa componente humanização também.
Naturalmente. Então, como tomar essa decisão? Porque o líder hoje é desafiado muito nesta componente. Não é porque ele não gosta de pessoas. Ele primeiro ele sabe que ele também é. Então ele tem que compreender. Agora, eu vou tornar esta pessoa relevante até que ponto? E aí vem a componente. O treinamento das equipas. Para lhe tornar o quê? Você está a treinar só para dizer que não, nós recebemos treinamento? Ou está a treinar para lhe posicionar no nível que ele seja capaz, e aí está, de dar continuidade ao negócio, mesmo com a minha ausência. Porque senão depois ficamos também com essa componente de estagnação. Naturalmente. A coisa não funciona porque o líder tem que estar presente. Então, como é que vamos rentabilizar aqui os recursos? Como é que vamos melhorar a produtividade? O tema da liderança atual, da nova era, da liderança nos nossos dias, são desafiantes. É inevitável e acredito que é sempre o equilíbrio, encontrar um ponto de equilíbrio. Porque há duas verdades aí que nós não podemos abrir mão. Uma delas é que a inteligência artificial ela chegou para dominar até certo ponto. Mas é ferramenta, atenção. Naturalmente, tá? sim. A inteligência artificial é uma ferramenta. Não, sim, e falamos mesmo dessa questão de É ferramenta. como se fosse uma chave de fenda. Naturalmente. Uma chave de desparafusar as porcas do pneu. Você não tem que fazer com a mão. Então, é ferramenta. Que de alguma forma ela acaba por reduzir, né, a mão de obra, porque ela vai simplificar uma atividade que era necessária 5, 6 pessoas para realizar. Com inteligência artificial provavelmente vão ser 1 ou 2 pessoas a realizar a mesma atividade. Você se calhar hoje já falou muitas vezes com a inteligência artificial. Você não percebeu? Ela existe já há muitos anos. Entrou, não faz parte do nosso dia a dia. Entendo. Mas em contrapartida, é o que disse o Adilson, as pessoas elas sempre vão ser a matéria-prima, independentemente de tudo. Sabe que é pesado custear salário, despesas com pagamento de salário. E se tu consegues reduzir isso de alguma forma, sem reduzir a produtividade, isso acaba por ser benéfico no final do dia, porque não é só o salário que vai, também vai a questão de menos pessoas a reclamar, menos pessoas insatisfeitas, menos pessoas com aspirações. Porque o único erro que nós também cometemos é prender as pessoas. Porque nós temos pessoas que estão nas empresas que colaboram 10, 3, 20 anos e elas também não evoluem. Então estamos a ter também pessoas frustradas aí dentro e nós, eu supostamente pago bem e para nós como líderes é o suficiente. Mas não, quais as aspirações dessa pessoa? O que é que ela ambiciona? Será que está satisfeita realmente? É só a questão financeira? Então essa componente financeira não determina tudo. E líder é aquele indivíduo que tem capacidade de estimular o próprio colaborador. Ele olhar para o colaborador e ver, independentemente do que eu pago, se calhar esse mês só o subsídio de férias não, vou custear uma passagem ou umas férias para o indivíduo e a família dele. Por quê? Porque você vai nutrir aquele indivíduo de forças, porque ele gasta uma boa parte do tempo dele contigo aí na empresa. E hoje a realidade é essa, nós estamos mais tempo no trabalho do que propriamente com as nossas famílias. E quando nós conseguimos identificar isso nos nossos colaboradores, tudo isso aqui vai melhorar o desempenho do nosso time. Agora, essas questões aqui, as inteligências artificiais não conseguem substituir. Ter pessoas motivadas no final do dia acabam por ser melhor que ferramentas que tu dás comando e acabam. Ter um indivíduo que está aí para te proteger, te apoiar, te acalentar, que entende de forma humana as tuas dores, é muito diferente de ter uma ferramenta que foi programada para, com um outro comando, entender o teu sofrimento e supostamente entender a aflição do teu negócio. A filantropia. Você está a transformar a organização
em uma instituição filantrópica. Eu particularmente, por exemplo. Porque assim, primeiro vamos lá contextualizar. Nós estamos num mundo cada vez mais capitalista. Tá? Sim. Atenção, não se está aqui a levantar bandeira de que tem que ser dessa forma. Não. Então, o que nós estamos a procurar transmitir aqui é esta tendência evolutiva. Isso não vai recuar. A mentalidade não vai recuar. Por isso é que você hoje tem pessoas cada vez mais individualizadas, né, narcisistas, porque não se comunica, porque ela prefere ficar no telemóvel. E ela está a fazer a vida no telemóvel. Está a ganhar dinheiro com o telemóvel. Então, por que eu vou gastar estresse, vou gastar tempo, vou adquirir estresse, não vou ao ginásio, porque hoje a componente toda é ter mais tempo de liberdade para fazer outras coisas. Mas a questão aqui é, se eu posso, tá? Por que eu vou transformar peso na estrutura? Por que eu vou carregar peso na estrutura? Isso é o mesmo também que, se você está insatisfeito num relacionamento porque você é violentado, por que você vai ficar lá? Vai chegar um ponto que vai ser mesmo aqui. Sim, vai chegar realmente, né? Ficar na morte chega mais cedo. Mas nós, é o que disse, nós não. Não vai ter resposta agora. Não tem como. Não, esse é o desafio do líder hoje. Sim, e é o ponto que eu queria trazer. A internet hoje traz aqui aspectos muito positivos, no sentido de que falou da tecnologia para pedreiros. O mundo da construção civil. Cadê? Como é que desenvolveu? Com as entregas, o mundo ficou cada vez mais exigente. Eu quero. O Quilamba foi edificado há quanto tempo? E você, olha lá, humanos fizeram aquilo. E se fosse a robótica? Provavelmente aconteceria. As viaturas hoje, as indústrias. Então, tudo isso tem uma finalidade: entregar mais, com menos tempo, qualidade e, claro, cobrar mais. E fomos obrigados a refletir. Estamos aqui. Por quê? Porque Todo mundo hoje. é inevitável. Todo mundo hoje quer menos tempo de espera. Eu quero. Aí vem o fast food. Quero agora. Quanto tempo é que você faria? Não, eu quero agora. Tenho um dia para me entregar. E você perde a noite porque tem que entregar. Quando você tiver que fazer uma apresentação de PowerPoint hoje, vai numa inteligência artificial, digitaliza o tema, ela produz. 5 minutos, você tem a apresentação. Agora, vai fazer a revisão, claro, tem toda essa componente. Tá? Mas a questão é o tempo que se ganha. Então, conclusões. Mas agora eu quero falar um pouco sobre as vossas atividades. O que é que vocês fazem? Sim, são líderes, mas fala um pouco do seu projeto. Sei que organizou recentemente... Não vou falar, você que vai falar mesmo. Aproveito aqui a oportunidade para falar um pouquinho daquilo que é o nosso grande encontro. O Adilson, na verdade estamos a falar com Adilson. Pois, é importante para direcionar a nossa audiência, certo? Como no princípio me apresentei aqui como empreendedor, líder e fundador do projeto Mentes que Constrói. O Mente que Constrói é o encontro que nós temos tido, não é? Vamos agora para a 3ª edição. Já tivemos a primeira, tivemos a segunda, agora vamos para a 3ª, o encontro de jovens empreendedores. Na verdade, a princípio, começou com uma ideia de criarmos conexão e inspirarmos os jovens a nível de empreendedorismo no Camama. Uma vez que lá nós temos muitos jovens hoje a empreender no ramo de formações profissionais, imobiliário, restauração, etc. e etc. Então, esse encontro, ele
passou a reunir jovens de toda a Luanda, jovens que vêm por parte de toda a Luanda. E nesta terceira edição vamos trazer o Helder Caculo. Já agora, mando um abraço ao Helder Caculo. Ele é um líder, ele inspira-me. Na verdade, é o primeiro jovem angolano que criou um programa de desenvolvimento pessoal e profissional juvenil. Uau! E ele tem estado a inspirar jovens e vai estar nessa terceira edição no dia 5 de junho, no Hotel Cristânia, às 17 horas, para falar de desenvolvimento pessoal e profissional. Aproveito também, vou mandar um abraço para o meu amigo Flávio Quintas, ele que vive em Portugal, saiu de Portugal, já está aqui em Angola, para falar da sua mais recente obra Migração Global, para ensinar o A mais B como emigrar por qualquer parte da Europa. Vamos ter também o Romero Ambriz e a Hilária. Então, esse encontro ele vai reunir jovens, empreendedores e todos aqueles que desejam entrar no ramo do empreendedorismo. E não só. Tivemos aqui a ouvir o Adilson, ele que é então o mentor da atividade Mentes que Constroem. Sei que vai fazer a terceira edição. É isso, é a terceira edição. E quem desejar participar, o que é que tem que fazer? Entrar em contato com quem? Na verdade, nós temos estado a partilhar, não é? Como eu disse, esse encontro ele gera conexões. E nós temos uma comunidade onde, nesse momento, estamos com 72 pessoas. Normalmente, quando publicitamos um evento, esse evento vai passar em 72 perfis, 72 Instagram, Facebook, TikTok. Quem quiser participar desta atividade pode ir para o meu perfil, não é? Pode ir para o meu perfil. E quem está a ouvir aqui esse programa, comente meu nome. Eu vou oferecer 3 ingressos. Vou oferecer 3 ingressos para quem está a me acompanhar neste programa. Pode ir ao meu perfil no Instagram, Adilson Fábio. Nas redes sociais vizinhas, Adilson João. Ou pode também ligar para o número 933 91 52 64. 933 91 52 64. Então, o programa, a terceira edição vai ao ar no dia 5. Certo. Muito bem. Alexandre, fala um pouco do seu projeto. O Rei, é isso? É isso. Na verdade, não é? O Rei, para nós, representa riqueza, excelência e identidade. Muito bem. É um projeto que assenta-se sobre esses 3 pilares, não é? Que é trazer identidade para as pessoas, para gerarem riqueza por meio da excelência. Nós temos um lema que nós falamos que é excelência no comportamento, clareza de identidade e capacidade de gerar riqueza coletiva. O Grupo Rei é um grupo que começou com mentorias e evoluiu para uma organização, empresa de consultoria financeira e de negócio. Hoje nós acompanhamos mais de 30 líderes que têm pequenos e médios negócios. Nós ajudamos a desenvolver competências ligadas à área de liderança, comunicação, capacidade emocional. E nós orientamos esses mesmos líderes para que eles consigam, através dos mecanismos, dos conhecimentos que nós temos, fazer as suas empresas escalarem. É aquilo que falava antes da continuidade. Nós treinamos líderes a colocarem as suas empresas em posição favorável de competir a nível do mercado. Hoje nós trabalhamos com pessoas que têm potencial, têm bons projetos, mas falta até certo ponto o conhecimento para gerar autoridade e confiança para fazer. Mais do que saber como fazer, é realmente fazer. E nós, no Grupo Rei, esse é um dos nossos princípios. Nós primamos por isso, por orientar pessoas, líderes e não só, porque também entramos numa outra componente que é o desenvolvimento pessoal. E nós temos os nossos escritores que atendemos diariamente,
né? Líder, quem quiser ter uma consultoria ou ter uma conversa aberta conosco, até participar em uma das nossas mentorias, é só nos seguir na nossa página, Grupo Rei, no Instagram, _AO, ou até no nosso Facebook, que é Grupo Rei. Lá vai encontrar melhores informações sobre o que nós fizemos, e nós estamos nesta semana em particular, que vamos entrar, nós abrimos um espaço para consultorias gratuitas, que é para ouvir jovens, principalmente. Estamos com a intenção de ouvir jovens que têm projetos, têm desejos, mas não conseguem colocar na prática porque acreditam ou têm dificuldade de transformar aquelas suas idealizações em realidade. E nós fundamentamos isso em um princípio: feito é melhor que perfeito. Essa é uma frase que eu uso em todas as áreas da minha vida, porque a partir do momento em que nós começamos a fazer, as coisas vão se aperfeiçoando com o tempo. É o fator experiência. Então o Grupo Rei, ele tem essa particularidade. Nós somos do Grupo Rei, eu particularmente, Alexandre Moreira, e não queria deixar de mandar um abraço, um beijo especial à minha esposa, Carla Moreira, aos meus 2 filhos e aos meus colaboradores diretos, que é o que nos mantém firme nessa caminhada toda, até a excelência que nós acreditamos que transcende a essa questão terrena, né? Muito mais para cima. Uma pergunta. Vocês já se conheciam? Não. Mas agora ele também faz parte desse programa, ele também mente se constrói. Yeah. Então, isso também faz parte da nova liderança, a conexão, né? Identificação do propósito, né? Vocês acabam estando no mesmo propósito. Sim, alinhados. Desenvolvimento aqui de identidades e quem sabe um dia um convida o outro para Depois do programa. Ainda estou aqui. Nós podemos construir algo bom, né? Fazer conexões certas. já não se conheciam. Não. Primeiro contacto. Primeiro de muitos. Viste, A mindset é um ponto de conexão. já tem convite para o dia 5, tá vendo? A mindset é um ponto de conexão, sim, senhor. E a sua próxima atividade, Alexandre, quando é que vai acontecer? Ser em julho, no mês de julho. Deixa só confirmar, desculpa, ver a minha cábula. Vai ser na segunda semana do mês de julho. Muito bem. Perdoem-me essas datas. Olha, dia 12 de julho, teremos a nossa mentoria Rei, para quem quer entender um pouco de excelência, como gerar riqueza sem perder a identidade. E aqui nós também vamos então colocar fim a este momento de conversa sobre a nova liderança. Tema este que contou com a participação de Adilson João e Alexandre Moreira. Muito bem. Eu tive então na técnica Josefa César, Jô Soares Francisco e Paulo Amadeu na captação. Na produção tive Vanessa Miguel e eu que conduzi este programa, Gil Cris Adolfo. Me despeço com a promessa de voltarmos dentro de 15 dias para mais um Radar Mindset. Espero que você que esteve aí do outro lado tenha gostado deste programa e então mantenha-se conectado conosco. Já sabe que é o www.radiomindset.com para poder ouvir o programa e poder seguir então as nossas atualizações. Nossas redes sociais, Rádio Mindset 5 no Instagram e no demais você vai, mesmo no Instagram, saber também as outras redes. Eu me despeço e Josefa, agora é contigo. A última do dia.